Quero aqui voltar a repetir a mensagem que eu havia feito, mas que por conta da internet ficou oscilando. E eu preciso repetir essa mensagem, porque é uma mensagem que vai falar o seu coração de tal forma. Deus falando contigo, né? É sobre a história dos filhos de Noé, quando eles saíram da arca. Ali eles ficaram ali na montanha na qual ali a arca ficou presa. E sendo assim, eles procriaram lá. E nessa procriação eles habitaram por muito tempo nessas montanhas. Mas aconteceu que eles não queriam sair de lá, por causa da grande devastação que o dilúvio tinha trazido, sabe? E então eles ficaram morando nessas montanhas e ninguém queria sair de lá. E aí Noé, Sem, Jafé e Cã foram os primeiros a deixar as montanhas para morar nas planícies, né? E como todos evitavam fazer isso, inclusive esses três que falei, e agora tomando a atitude de fazer, isso animou as outras pessoas que moravam também nessa montanha. E eles agora começaram a se espalhar. Saíram de lá e começaram a montar colônias. E quando começaram a montar, a criar colônias, porque esse era o desejo de Deus, porque até mesmo Deus vai falar, aqui eu vou citar, Deus vai falar para que eles viessem criar colônia, para que pudesse se espalhar, pudesse povoar mais a terra. Mas aqui nessa questão de início, eles vieram animar as pessoas vieram também, e eles começam a criar colônias. E criando essas colônias, o primeiro lugar deram o nome de Siná, a primeira terra que habitaram. E Deus ordenou Deus ordenou que mandasse colônia a outros lugares também, e não ficasse só ali apenas em Siná. Para que não ficasse apenas em Siná. Qual era a intenção de Deus? Era que eles se espalhassem para montar colônias, e se espalhando para montar colônia, que eles pudessem cultivar a terra, para que eles pudessem colher fruta em abundância, e também evitar as divergências entre eles. Porém, esses homens rudes não obedeceram a Deus, e com isso eles foram castigados. Eles foram castigados com isso. E esses ingratos, porém, eles se esqueceram que Deus havia feito a eles, de que deviam a quem? A Deus todos os seus bens. Esqueceram de Deus e atribuíram a si mesmos, e continuaram a desobedecer a Deus, queridos. E acrescentaram a sua desobediência a impiedade,
de imaginar que era cilada que Deus lhe armava. Olha só para o pensamento. Deus quer fazer com que eles sejam abundantes, para que eles possam se multiplicar, dividir-se em colônias, e eles pensam que Deus quer armar cilada para eles. E aí é onde aparece Nimrod. Nimrod, para quem conhece, sabe que este homem, ele veio da descendência de Cã, o filho mais novo. Quem foi Cã? Cã foi o filho mais novo de Noé. O filho mais novo de Noé, que viu ele pelado, e por isso ele foi amaldiçoado. Mas não é desse assunto que eu quero tratar. E deste Cã aparece como filho na Bíblia. Você lendo lá, você vai ler no começo, nos primeiros capítulos, aparece a pessoa de Nimrod. Quem foi Nimrod? Nimrod, sendo um filho de Cã, ele foi o homem mais valente. Ele era neto, quando eu digo filho, mas ele era neto de Cã, né? Ele era neto de Cã, um dos filhos de Noé. Foi quem o levou a desprezar a Deus. Em vez de eles atribuir a Deus as suas conquistas, eles atribuíam a Deus, sabe o quê? Ele quer armar cilada para nós, ele quer nos espalhar, porque assim vai ser mais fácil ele nos destruir, Deus nos destruir. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele aspirava ao governo e queria que o escolhesse como chefe. Abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-lo contra eles. Olha só, ele agora queria, sabe o quê? Protegê-lo. Dizia que ia protegê-los de Deus. Então, ele dizia que os protegeriam de Deus, amado. Enganando o povo, com a intenção de que, olha só o que ele faz. Olha só o que ele foi capaz de fazer. Ele olhou para o povo e falou assim: não se espalhem. Porque se nós fizermos desta forma, o que vai acontecer? Com mais facilidade Deus vai acabar com vocês. Porque já tinha tido o dilúvio. E aí agora eles pegam e usam dessa situação. Porque Deus agora estava falando para o povo: se separem, façam colônias. Façam colônias para que vocês possam aí cultivar a terra, para que vocês possam colher em abundância todos os frutos que vocês precisam para comer. E essa era a ordem de Deus. A ordem de Deus após o dilúvio, depois de ter acontecido o dilúvio. Mas Nimrod, alguém que já tinha se apartado de Deus, meu irmão, tinha cometido toda sorte de malícias, de pecado. O seu coração tinha sido entregue a tudo que era maldade. E ele agora, por um lado, Deus queria dirigir o povo, mas agora, por outro lado, Nimrod queria governar o povo. Falou bem assim: não, gente, não, ele está querendo nos destruir, ele está querendo com mais facilidade nos destruir, com essa ideia de ir para a gente se separar. Deus está, colocando coisa na mente de vocês, porque assim ele com mais facilidade vai destruir vocês. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos... E como aspirava ao governo e queria
que os escolhesse como chefe, abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-los contra ele. Caso Deus ameaçasse a terra com outro dilúvio, construiu uma torre para esse fim. Olha só. Então eles não deram ouvido a Deus, eles preferiram dar ouvidos a quem? A Nimrod. Começaram a construir a torre e nós conhecemos a história. Que a torre caiu e foi dividido as línguas. Um já não podia entender ao outro. Dessa forma, qual foi a única solução? Se espalhar. Os que falavam, um exemplo, os que falavam em português iam para um lado, os que falavam de inglês iam para outro. E aí se desenvolveu a repartição de idiomas, que é o que nós conhecemos hoje. O Brasil ser dividido por idiomas. Então, meu amado, com essa divisão de língua, Deus, o que Ele quer? Então, amado, assim se desenvolve a história da Torre de Babel. E diante disso, eu quero trazer ao seu coração uma palavra de Deus ao teu coração. Durante muito tempo, Deus ele vem tentando se contactuar com o homem. Vem tentando se contactuar com o homem, mas o homem muitas das vezes não acredita na existência de Deus. Não acredita na verdade bíblica. Muitas das vezes eles atribuem a escrita a homens. Sim, foram homens que escreveram, mas homens influenciados por Deus. Aqui nesse tempo de Nimrod, tinha pessoas que eram usadas de Deus de forma a entregar a mensagem que Deus queria que eles se dividissem. Não se dividissem, não é a palavra, se multiplicassem em colônias, porque eles viviam em uma colônia, agora estavam a ensinar, como a gente leu aqui. Mas Deus não queria que eles ficassem apenas ensinar, Deus queria que eles se multiplicassem em outros lugares para cultivar a terra, porque a terra era grande. Né? E assim não é diferente nos dias de hoje. Deus ele tem desejo de multiplicação na sua vida. Deus ele tem um desejo de progressão na sua vida. Deus tem tentado se revelar a você. E Deus tentando se revelar, a Bíblia fala assim: hoje cabe a vós escolher. Hoje, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Então, amado, Deus tem proposto isso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. E Deus tem enviado pessoas, como aconteceu aqui, enviaram pessoas para revelar a verdade, e ao mesmo tempo teve Nimrod para influenciá-los a desobedecer a Deus. Nesses dias de hoje, Deus, através da palavra dele, tem falado ao mundo, mas as pessoas têm preferido dar atenção ao quê? A ciência. Tem preferido dar atenção ao quê? As pessoas que deste mundo muitas das vezes o influenciam a viver os prazeres desta vida, deixando de acreditar na palavra, porque é o que olhos não viram nem ouvidos ouviram, é o que Deus ele tem preparado para o homem. Mas só que
O homem desacreditado prefere confiar em quem? Nas influências deste mundo, nas influências deste século. O Deus deste século, ele tem influenciado pessoas que muitas das vezes ele não vai influenciar uma pessoa sem conhecimento, ele vai influenciar pessoas com conhecimento, para que possam aí criar multidões que o seguem. E criando multidões que o seguem, essas pessoas não vão dar atenção à verdade, que é a palavra de Deus, meu amado. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos dar atenção à palavra. É por isso que existe muitas pessoas aí escravas da droga, da cachaça, da mentira, da prostituição. Pessoas que já não se entregam mais ao casamento, preferem viver abrasados. Pessoas que se entregaram ao homossexualismo. E tudo por causa de quê? Porque abandonaram a verdade de Deus. Abandonaram a verdade que é a palavra de Deus. Bom dia. E nós precisamos voltar aos rudimentos passados, nós precisamos buscar os princípios entregues por Deus, porque é estes princípios que vai nos conduzir a Deus. Não são influências deste mundo, segundo o curso deste mundo, que nos conduzirá a Deus, e sim as verdades da palavra de Deus que nos conduzirá à essência. Porque o primeiro homem, ele foi feito como alma vivente. Mas o segundo homem, chamado Jesus Cristo, ele foi feito espírito vivificador. Na pessoa de Adão, a pessoa, ela é desligada da comunhão com Deus. Mas na pessoa de Cristo, ele recupera essa comunhão com Deus. Então precisamos voltar aos rudimentos da palavra de Deus. A esta palavra que cura a nossa alma. O hospital, ele serve para curar o homem físico, ou melhor, as doenças físicas, mas o hospital espiritual, onde se é pregada a palavra de Deus, ela é para curar as doenças físicas. A Bíblia ela vai dizer no livro de Timóteo, se eu não me engano é o 1 ou é o 2, 1 Timóteo 1 ou 2, está escrito da seguinte maneira: Deus, ele levantou pessoas para que falassem do Evangelho. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, sabemos que a lei é boa, se alguém usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para o justo, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, a quem juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que foi confiado, o Evangelho do Deus bendito, que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Então, esta palavra, ela é capaz de fazer você conhecer a verdade. Que verdade? É que somos escravos, meu irmão. Sem Jesus, nós somos escravos. Com Jesus também continuamos a ser escravos, mas a cada dia, ou melhor, segundo a nossa mente, nós somos escravos da lei de Deus, mas segundo o nosso homem, somos escravos da lei do pecado. E pelo conhecimento, através da nossa escravidão, a palavra de Deus, nós passamos a conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, a cada dia o poder de Deus vai se manifestando na nossa vida e nós vamos nos libertando de tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que nos prende a este mundo.
a tudo aquilo que nos prende, a falsos ensinamentos que nos levam mais à escravidão do que à liberdade. Então essa é a palavra que eu queria trazer ao seu coração. Não se deixe se influenciar pela mentira, como no caso deste povo que eu falei. Essa história que eu falei foi segundo a história de Joséfo. Segundo a história de Joséfo, a Bíblia você não vai encontrar tão resumidamente como eu passei agora. Mas a história de Joséfo, ela fala sobre a questão de forma específica. Sabe? Quem foi Joséfo? Joséfo foi um sacerdote que se entregou ao sacerdócio, e ele vai falar sobre as guerras entre Roma e os hebreus. E ele fala de forma específica sobre essa questão que eu falei para você. E ele fala dessa história e como Nimrod, ele quis influenciar ao povo de forma a atribuir a sua vitória a si, não a Deus, que não a concessão de Deus, que Deus tinha dado a vitória para eles. É como o mundo tem feito, te enganado por meio das suas falsas ilusões, das suas fantasias que ele oferece para poder cativar, prender a pessoa nas coisas desse mundo, deixando de ele dar atenção à palavra de Deus. Então, meu querido, Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. E se neste momento você quiser aceitar Jesus Cristo, feche o seu coração, eu vou orar por você. E Deus vai apagar toda a falsa ilusão da sua mente e vai te revelar a verdade que liberta. E que em Jesus Cristo está disponível para você. Tudo que você precisa é aceitar Jesus Cristo. Se você quer aceitar Jesus Cristo nesse momento, ore comigo. Pai, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu não tenho força para vencer este mundo, mas abra os meus olhos, abra os olhos do meu coração, abra o meu coração para que eu possa aceitar a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. E agora neste momento, se essa foi a sua oração, eu quero que você também se entregue a Cristo. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados e me entrego agora por meio de Cristo ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fortaleça-me na Tua presença. Eu não consigo, eu tenho vontade, mas tenho as minhas dificuldades, e eu te peço, me liberta, Senhor. Faz a obra, e por meio de Cristo, me fortaleça na Tua presença. Eu te aceito em nome de Jesus Cristo, te peço. Me dê força para que eu possa vencer o pecado, porque eu com as minhas forças não consigo. Meu Deus, eu te peço, neste instante, volta, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, essas que aceitaram, se aceitaram. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, faz a obra. E que essa palavra ela possa fazer em seus corações um edifício espiritual em Cristo. Amém. E graças a Deus. Essa é a minha palavra que eu trouxe. A palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se ficou, Deus abençoe a vida de todos. Amém?